Olá, espero que todos estejam bem. Para continuarmos com a aula de desenho, hoje será a nossa quinta aula e falarei sobre escala tonal. Por que é importante a gente estudar a escala tonal? Para a gente poder dar valor aos tons, para a gente poder entender e poder falar, eu quero um tom a mais, ou eu quero um tom a menos desta cor. A escala tonal, você treinar também a escala tonal, é importante para você poder trabalhar a pressão que existe na sua mão quando você utiliza determinados materiais. Hoje nós vamos usar a folha e vamos usar o lápis 2B. Vou falar um pouquinho mais sobre esses materiais, tá bom? Vamos lá? Aqui está a primeira proposta de atividade referente à escala tonal. Então aqui tem uma escala tonal vindo do mais forte até o mais fraco, depois eu inverti os valores e essa escala tonal foi feita com achuras, com caneta nanquim, essa daqui também com caneta nanquim, e aí pode ver também que é do mais escuro para o mais claro. Para que eu preciso saber, ou para que eu preciso treinar, fazer uma escala tonal? Nessa proposta de exercício aqui que eu vou passar para vocês, que é essa daqui, eu começo num tom mais escuro. Isso é importante nós falarmos. Existe a cor e existe o tom. Então, eu posso falar, eu quero essa mesma cor em um tom mais claro. Eu quero essa mesma cor em um tom intermediário. E com isso, você também treina a pressão da sua mão, tá? A pressão que você põe no material e no papel, né? Então, aqui coloquei mais pressão. E aí, fui diminuindo a pressão que eu usei do lápis na folha. E depois, com a pressão da minha mão mais leve, eu vim pra cá. E depois eu fui aumentando de novo. Isso tem que ser feito para você conseguir fazer essa variação. Ainda que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 variações apenas. Dá para você fazer mais vezes. Quanto mais você treinar, mais variações tonais você consegue. Quais foram os materiais, ou quais serão os materiais que iremos utilizar? Nós iremos utilizar esses lápis aqui, deixa eu virar a folha para dar para vocês verem melhor. Então, ó, eu fiz o desenho do esquema com esse lápis aqui, 2H, dessa marca Lyra, tá? Rembrandt Art Design. Esse lápis aqui, ele tem um grafite mais duro, tá? Então, por isso tá esse Hzinho aqui, ó, de hard. Depois, você pode utilizar, para fazer essa escala tonal, ou o lápis 6B, ou o lápis 4B, ou o lápis 2B, ou também o lápis 3B. Pode usar lápis de cor? Pode usar lápis de cor, tá? Isso daqui é só uma sugestão para a gente poder não se distrair com as cores, tá? E depois, se você aprende com esses lápis, também você aprende nessa variação dos grafites. Por que tem o grafite 6B, 4B, 2B? Você vai poder perceber que este daqui que eu mostrei para vocês, o 2H, ele é muito mais duro, né? O grafite, quando você vai passar na folha, ele é mais duro do que os outros. Esse 6B, ele é mais molinho. E o 4B é um pouco menos e o 2B um pouco menos mole, tá? E aí você pode perceber essa variação também na folha. O que eu vou passar para vocês hoje, eu vou usar o lápis 2B, tá bom? Isso não impede que você depois faça essa variação da escala tonal com esses outros 6B e 4B. É importante você fazer para você saber até onde o grafite pode chegar nessa variação. Vou usar um pouquinho de borracha para apagar o meu esquema, tá?
E eu apontei o meu lápis com estilete, mas você pode apontar com um apontador, se você não souber manipular o estilete para poder apontar o seu lápis. Eu prefiro apontar com estilete porque ele forma uma ponta maior e eu não preciso ficar apontando toda hora, tá? Qual a folha, qual o papel que nós vamos usar, tá? Esse papel aqui, que eu mostrei para vocês, ele tem uma gramatura alta, tá bom? E é um papel que ele é rugoso, então conforme eu vou passando o lápis, ele aparece a textura do papel. A folha que eu vou fazer a demonstração para vocês é deste bloco aqui, ó. Deixa eu mostrar, só um minutinho e vou tirar as folhas, tá? Eu usei esse bloco aqui. Então, ele serve para tinta acrílica, tinta óleo, mas eu quis pegar ele porque ele tem 290 gramas. Então, ou seja, ela é um papel mais grossinho, diferente de uma folha de sulfite. Pode fazer na folha de sulfite? Sim. Não deixe de fazer. Eu só estou mostrando para você, às vezes, essas variações de materiais e o que acontece com essa variação, tá bom? Esse papel aqui, ele é um pouquinho mais liso, tá bom? E a gramatura 290. O tamanho dele é 29,7 por 42, ou A3. Tem 20 folhas nesse bloco aqui. Já fiz um esqueminha para a gente poder começar a preencher. O que eu fiz? Eu achei o centro da folha, tá? Então, se ele tem 42, aí eu achei, se ele tem 42 aqui de largura, eu fiz aqui esse tracinho 14,8, tá bom? E aí depois eu fiz estes quadradinhos aqui, cada um desses quadradinhos tem 5 por 5, 5 por 5. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá bom? Então, primeiro, dividi a folha ao meio. Aí, para eu separar, para ficar certinho, eu deixei 2 centímetros daqui para cá, 2 centímetros daqui para cá. Como o meu quadrado tem 4 centímetros, meu quadrado tem 4 centímetros de largura, 4 centímetros de altura. O que eu fiz? Eu achei o meu centro aqui, coloquei 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá, para poder ficar centralizado na folha e depois fiz os outros, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Isso aqui é apenas um esquema que eu fiz para deixar essa escala tonal centralizada na folha. Faz diferença, né, no resultado. Fica um pouco melhor acomodado a visão, fazer essa centralização. Isso não quer dizer que outros tipos de acomodações não sejam boas também, tá? Mas para exemplificar, ficar um pouco mais didático, deixei centralizado para vocês. O que nós vamos fazer? Já mostrei aqui para vocês, né, que eu deixei aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. O primeiro nós vamos fazer com a tonalidade de 10%, do centro tem que ter 50% e o último 100%. E aí, a gente vai fazer um intermediário aqui e aqui, né, entre os 10 e os 50 e outro intermediário entre os 50 e os 100. Aqui eu vou fazer o contrário, vou começar com a pressão maior e vou diminuindo, tá? Então, vamos começar? Vou apagar aqui, ó, esse centro. E se eu precisar, porventura, o que eu for apagar, eu não vou ficar passando a mão na folha. Eu vou usar outra folhinha ou um pedacinho de pano limpo para poder tirar essa poeirinha aí, esse restinho de borracha, ok? Vamos lá, pode começar a colocar a música que você gosta e preste atenção na pressão que você está colocando na sua mão. Ou seja, 10% muito fraquinho, 50% um pouquinho mais, 100% o total do lápis. E aí você vai achar os intermediários. Vamos lá?
Espero que tenham aproveitado. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E pode parar com essa preguicinha, porque fazer escala tonal é importante, tá? E você treina a sua visão e treina a sua mão, a pressão da sua mão, para atingir o melhor resultado no preenchimento do seu desenho. Até mais, até a sexta aula. Tchau!